Nessa aula nós vamos falar então sobre sensibilização central. E é um estado de hipersensibilidade do sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula, que leva à facilitação do processo nociceptivo. A sensibilização central ela tem 3 mecanismos principais que a gente vai falar ao longo dessa aula. Vamos começar. O primeiro mecanismo é mediado por NMDA. Se você tem um estímulo doloroso que não é persistente, um estímulo doloroso mais fugaz, acontece o que a gente tem visto até agora. Menor sensibilização central ou sem sensibilização central, você simplesmente sente a dor. Se você tem um estímulo intenso e persistente, acontece a sensibilização central. E nós vamos falar agora sobre a parte dela que é mediada por NMDA. O NMDA é um canal específico que fica no corno dorsal da medula que é ativado por glutamato. Então, se você tem um estímulo intenso ou persistente, existe um excesso de substâncias excitatórias na primeira sinapse, que a gente viu nas aulas passadas. Esse excesso de substâncias excitatórias, principalmente glutamato, ativa canais de NMDA pós-sinápticos, que normalmente são silentes, que normalmente não são ativados por um estímulo normal, que não é intenso nem persistente. A ativação de NMDA ativa vias de sinalização intracelulares que são muito dependentes de cálcio, e essa ativação aumenta a excitabilidade do segundo neurônio, que leva ao mecanismo de sensibilização central mediado por NMDA. Falando com mais detalhes, o que acontece exatamente? No slide você consegue ver uma sinapse normal do primeiro com o segundo neurônio, que a gente inclusive já viu em outras aulas. Dá para ver o canal NMDA, que está ocupado por um íon, uma bolinha aqui no slide. Esse é o íon magnésio, que normalmente ocupa o canal de NMDA quando ele fica fechado. Quando você tem um estímulo nocivo repetido e um excesso de liberação de neurotransmissores nessa primeira sinapse, o magnésio sai do receptor NMDA e se liga nele o seu ligante excitatório, que é o glutamato. Daí então é que acontece a ativação das vias intracelulares dependentes de cálcio, que vão dar uma série de mudanças no nosso receptor, e entre elas eu queria falar 3. Uma delas é a fosforilação. Então, canais excitatórios que ajudam a conduzir o estímulo doloroso são fosforilados nessa via, ou seja, são mais fáceis de conduzir o estímulo doloroso do que seriam normalmente. O segundo é o trafficking. Alguns receptores que já estão prontos dentro de vesículas no nosso receptor são liberados para a periferia, fazendo com que exista um excesso de receptores dolorosos na primeira sinapse. E outra coisa é o aumento da transcrição. Então, ativação de genes que levam a um reforço duradouro da sinapse, transcrevendo ainda novos receptores. Então a gente viu que um estímulo intenso e repetitivo na primeira sinapse pode causar todas essas alterações de NMDA que vão fazer com que a sinapse normal, que você vê agora no slide, fique assim, cheia de receptores extras, o segundo neurônio produzindo novos receptores por alterações gênicas, de expressão gênica, e um excesso de nocicepção. Esse cenário todo a gente chama de wind-up, e que contribui muito para o processo de hiperalgesia típico da sensibilização. Esse foi o primeiro mecanismo de sensibilização central, ou a sensibilização central mediada por NMDA. O segundo mecanismo é desinibição. Como acontece normalmente? Normalmente a gente tem interneurônios inibitórios, que são dependentes de 2 neurotransmissores específicos, que é GABA e glicina, e que diminuem a excitabilidade dos neurônios na lâmina 1 do corno dorsal da medula, principalmente. O que acontece? Você tem um interneurônio toda hora reduzindo os potenciais dolorosos que são encaminhados até o cérebro. Essa é uma situação normal. E antigamente se falava até da teoria do portal da dor, que hoje em dia está mais fora de moda. Mas se dizia que nessa situação o portal da dor está fechado. De novo, quando você tem um estímulo intenso e persistente, você perde essa inibição dos interneurônios sobre o segundo neurônio, levando à hiperalgesia. Então aquele interneurônio que ficava toda hora reduzindo os estímulos dolorosos passa a não reduzir mais. Além disso, esse interneurônio impedia conexões de fibras A-beta, ou seja, fibras do tato, com fibras de dor. Se você perde a função desse interneurônio, e começam a existir sinapses entre fibras de tato e fibras de dor, que normalmente não acontecem. E é aí que você tem na clínica a alodinia, que é quando os estímulos que normalmente deveriam causar só a sensação de tato, causam também a sensação de dor, por perda desse interneurônio.
Nessa situação, voltando à teoria do portal da dor, você diz que o portal está aberto, porque você não tem mais a inibição daqueles interneurônios que normalmente modulam para menos o estímulo doloroso que você sente. Então até aqui nós já falamos de dois mecanismos de sensibilização central, o mediado por NMDA e a desinibição. O terceiro e último mecanismo que eu queria falar é a ativação de células da glia, e mais especificamente da micróglia. Quando você tem lesão neural, essa destruição libera ATP e algumas citocinas específicas que recrutam células da glia, mais especificamente células da micróglia. Essas células ativadas e recrutadas pelos produtos de lesão neural liberam citocinas pró-inflamatórias também específicas que vão sensibilizar o segundo neurônio. Então, o recrutamento de células da micróglia pela lesão neuronal também pode levar à hiperalgesia e alodínia, contribuindo para a sensibilização central. Então, resumindo, na sensibilização central, os três principais processos envolvidos são ativação de canais de NMDA, que é o que se chama de WINDAP, silenciamento de interneurônios inibitórios e começo da condução do estímulo doloroso também pela via do tato, e recrutamento de células da glia, tudo isso contribuindo para uma sensibilização central e aumento do potencial de estímulo doloroso que vem da periferia. É isso, essa foi a última aula sobre a fisiologia da dor, e na última aula a gente vai fazer um resumo sobre os principais tópicos que você viu nesse módulo. Até a próxima aula!